Bem-vindos ao N Música de hoje. Hoje estamos aqui em Paredes, no meu bar preferido, que é o Piso de Baixo. E é com muito prazer que tenho aqui um amigo meu, hoje em entrevista, o Tozé Freitas. Olá, Tozé. Olá, Nuno, tudo bem? Prazer em ver-te. Pá, Não pode ser. Não podemos cumprimentar assim, em frente às câmaras, senão depois isto vem logo reclamar e Paredes ainda está tipo meio em lockdown. Pois é. E está complicado. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar contigo. Pessoalmente, nós falamos muito nas lives do Instagram. Em diretos no Instagram. Apresenta-te, conta um bocadinho quem és tu, de onde é que vens. Epá, sou o Tozé Freitas, não é? Tenho 29 anos, sou de Peso da Régua. Cresci no meio da música, né? Que a minha mãe é fadista, o meu pai também é músico e cresci sempre no meio disso, desde que me lembro de ser gente. E acho que, olha, inclinei para aí e comecei a ir por esse caminho, comecei a tentar fazer isso de forma mais assídua, até que há 11 anos para cá consegui começar a fazer isso de forma profissional. Até agora, apesar de agora no último ano ser aquilo que é, não é? Mas ainda cá ando a tentar fazer isso e vamos trabalhando e as coisas não estão aí mal, não é? Com calma, um passo de cada vez, mas é o que sou um bocado teimoso, por isso é que continuo a tentar fazer isto. Portanto, e continuar. Persistente, não é? Na música temos que ser um bocado persistentes. Muito. Porque isto não é um ramo fácil, e as coisas não acontecem assim do nada, há muito trabalho por trás. Diz uma coisa, tu tens alguma formação musical? Não, nada. Autodidata? Sou autodidata. Como é que tu começaste a cantar primeiro? Epá, sim, eu comecei a cantar primeiro e olha, a primeira música que eu cantei ao vivo tinha 7 anos, num concerto da banda dos meus pais e foi o Mila, reparem nisto. Mas daí para a frente eu já cantava em miúdo, a minha mãe vinha no carro, mais o meu pai ouvia rádio, fazia as harmonias, sim, inconscientemente, também já estava habituado a ouvir a minha mãe e foi uma coisa que sempre fiz. Eventualmente, depois, o meu pai tinha lá um VHS, uma cassete do Steve Lukather dos Toto, que era uma cena que havia que era o Starlix, sim, que eram eles basicamente a ensinar algumas malhas de Toto e por aí afora, e eu achei aquilo fascinante porque eram 6 cordas e o gajo fazia coisas tremendas na guitarra. E na altura tinha lá uma guitarra clássica que era suposto ter cordas de nylon, só que tinha cordas de aço. E pedi ao meu pai para me ensinar uns acordes básicos, só para eu ter uma ideia. Só que comecei a fazer em menor e aquilo doía tanto nos dedos e eu, pá, não quero fazer mais, não vale a pena, não quero fazer mais. Mas depois comecei a solar só, ou seja, eu ouvia uma música e tentava solar a voz do cantor em vez de fazer os acordes. Sim. E daí para a frente depois comecei a ter intenção outra vez, meu pai trouxe-me outra vez os acordes base e depois a partir daí fui só desenvolvendo, fui só praticando. Depois era só uma competição saudável, quando conheço outros guitarristas. Opa, olha, aprendi isto hoje, olha, ontem consegui sacar aquilo e daí para a frente foi o que foi. Trocar acordes sim. E coisas assim, não é? Exatamente. O fado não teve influência nenhuma? O fado teve muita influência no sentido da parte de acompanhamento, por causa da viola, e de manter uma coisa estável quando estás a acompanhar-te. Não é? Apesar de eu ser uma pessoa que gosta de brincar um bocado quando estou a tocar guitarra, tu no fado tens a fadista é que manda, ou o fadista é que manda. Sim. Né? E a minha mãe, como fadista, eu às vezes estava lá em casa, tenta lá acompanhar este fado. E eu experimentava e ela, tem calma, mais devagar um bocadinho, não te precipites. E isso também ajudou-me no sentido de manter, de ser uma boa base, seja para mim a cantar quando estou a fazer os acústicos a solo, seja para qualquer cantor que se faça acompanhar de mim neste caso. Para qualquer música, para qualquer tema, e isso ajudou-me bastante também a nível de dinâmicas, a minha mãe a cantar, por causa do sentimento que aquilo implica ter, não é? Por causa de toda essa dor que aquilo implica ter ou não, dependendo, e ajudou-me muito nesse aspecto, dinâmicas, manter uma coisa sólida quando estou a acompanhar algum cantor ou acompanhar-me a mim, nesse aspecto ajudou-me bastante. Tu tens, como é que começou, com que idade é que tu fizeste tipo a tua primeira atuação ao vivo, como é que isso surgiu? Epá, tirando obviamente essa cena em miúdo, acho que a coisa assim um bocadinho mais séria, tinha eu aos meus 14, a minha mãe cantava numa orquestra ligeira, do lado de Tarouca, que também é relativamente perto da Régua, e eu andava com o meu pai muitas vezes já a montar material para a banda e desmontar, o meu pai até me dava, quando eu trabalhava, dava-me 1000 escudos por causa de eu ir trabalhar com eles. E na altura, como eu cantava, e o mestre da orquestra, pá, olha, era tão interessante ter aqui um miúdo mais novo a cantar e tu cantas tão bem, por que não vais cantar com a gente? E a minha mãe, então, acho que sim, então acho que pode vir. E fui, acabei por entrar. E acho que foi assim a cena mais séria que eu tive um bocado foi
com a orquestra, apesar de quando os meus pais iam fazer os concertos com a banda, eu chegava a uma certa altura que já ia mudar de roupa no intervalo, que era para cantar com eles, porque depois eu ficava o resto do concerto a fazer harmonia, só a fazer vozes com a minha mãe e tudo mais. Mas, assim, mais a sério, fora desse contexto da banda dos meus pais, foi com essa orquestra. Eu devia ter os meus 14 anos, acho que umas coisas, 14, 15. Tu estavas a falar de desejar o teu pai, ele dava-te 1000 paus. Tu há uns tempos atrás contaste uma história, qualquer coisa que não tinhas trabalhado tanto. Exatamente. Queres contar essa história? Eu como era miúdo, não é? O meu pai não puxava muito por mim, claro que insistia, pá, atenção àquilo, atenção a isto, mas como tinha mais gente a ajudar, entretanto, na altura, se eu às vezes, pá, eu estou um bocado cansado, se calhar, pronto, então descansa um bocadinho, deixa de estar, está sossegado. E eu chegava ao fim da noite, ou no dia a seguir, quando estava com ele em casa, e eu ficava sempre a esfregar as mãos, não é? Pá, agora vem os 1000 escudos, agora vai ser para um gajo juntar. Ele dá-me 500 escudos, então, pá, ontem trabalhaste menos, recebes menos. Eu, então, mas, ok, então é assim que funciona, está bem, estou a perceber. A partir daí foi uma espécie de lição, digamos. A partir daí tentaste trabalhar mais com o que era suposto para ganhares mais. Pois, eventualmente tentava pelo menos manter a coisa coerente em relação aos outros que lá estavam, que era para poder receber sempre o mesmo. Mas o meu pai também nunca foi muito de apertar comigo. Pronto, eu ia porque eu também queria, pá, deixa-me ir contigo, deixa-me fazer as coisas. Tu vê lá, olha que tu não... E eu às vezes, eu não podia com as racks na altura, eu não podia com aquilo, eu era miúdo. O meu pai, uma altura, foi em Viseu, pusemos umas pranchas do caminhão para o palco e eu empurrar por baixo e meu pai com uma cinta a puxar, que era para entrar, que não estava lá mais ninguém, porque eu não podia com aquilo. Yeah. E o resto do pessoal ainda não tinha chegado. Mas olha, e foi uma coisa que me ajudou bastante e que me ensinou muito. Foi andar a fazer isso, andar a montar material, andar a montar a parte do palco e tudo mais. Foi uma cena super interessante e ainda fiz isso depois numa banda em que estive já fora da alçada dos meus pais. Eu montava, tocava e desmontava. Olha, então já tiveste uma banda? Tiveste só um projeto já tiveste vários projetos? Não, já tive vários projetos, tanto originais como de covers. A gente sabe que mais na zona interior o que predomina são as bandas de espetáculo, de baile, como quiser chamar, não é? Sim. Obviamente que estive nessas e até bem pouco tempo, mas estava numa que é mais considerada, digamos, banda de espetáculo, que é o República, que é de Viseu, pronto. Sim, okay. Mas estive em bandas lá da zona e também tive projetos originais, mais porque eu sempre fui, apesar de às vezes não parecer mal, tu gostas de metal? E eu, se calhar. E eu sempre fui muito fã de rock e de metal e tive só 2, 3 bandas originais de rock e de metal, precisamente. Uma delas mesmo metal mais pesado, talvez já a descair um bocado para o metal progressivo e outras cenas para o death metal e tudo mais. E as outras eram um bocado mais, não sei se é classificável como metal, mas talvez assim um rockzito mais pesado, porque uma das bandas era uma cantora e não era eu a cantar, eu fazia só harmonias, eu compunha para a banda, mas era para a cantora cantar. Mas tive assim 3 projetos originais e depois passei por essa orquestra, passei por essa banda que eu tive de espetáculo, tive de República, e alguém não gostou da banda de espetáculo, não faz mal. Não, apagou as luzes, era para cantar o fato, se calhar. Às tantas. E, entretanto, pelo meio disso, entrei numa banda de bares, na altura de malta toda muito mais velha que eu. Sim. Porque o cantor estava para sair e tudo mais, mas chamaram-me como guitarrista. E eu estou contigo, porque na altura, ainda hoje, eu só era muito fã deles, que eram os maiores lá da nossa zona, e eram mesmo, porque era uma cena muito fixe, eu gostava, era Saltamos ao Swing e coisas assim do género, tudo Sim. daí para cima. E chamaram, pá, estás a tocar guitarra com a gente. Ok. Mas havia um dos membros que não queria que eu fosse. Mas por um motivo muito simples, pá. Eu nessa altura já teria os meus 19 anos, acho, ou 20 anos, mais coisa menos coisa. E claro, toda a pessoa nessa altura, ainda por cima, eu estava numa fase boa da minha vida, estava a começar a tocar um bocado mais e sentia-me, o ego estava a começar a subir um bocado. Sim. E esse rapaz, esse homem, não é? Que ele é uma pessoa mais velha que eu, uns 20 anos, não queria que ele me tornasse, digamos, um gajo muito egocêntrico, que fosse muito arrogante, fosse o que fosse. E então ele teve um remédio para isso. Eu entrei, os outros 2 insistiram para que eu entrasse. Isso mesmo? Ou era um bocadinho de inveja já? Não, eu vinha a perceber, por mais tarde, até hoje tenho um enorme respeito por ele e sou um grande amigo dele, que é o Daniel. Porquê? Ele depois entrou, eu estava com o som ainda muito médio, aquela coisa do metal e tudo mais, e pediu-me na altura de uma música qualquer, então, faz aí um improviso nesta parte aqui, está-se bem aqui. Ok. E fiz, só que não tinha nada a ver com a música, porque ainda só estava dentro daquela onda que tocava mais antes. E ele, ei, pá, para lá com isso. Se é para fazer isto, não fazes nada. E eu fiquei tipo, oi? Ok, se calhar. Só que isso depois, e ele deu-me muito na cabeça, mas incentivou-me um bocado também a começar a rever aquilo que eu tinha que fazer ou não, tanto a nível de sonoridade, como a nível de abordagem à guitarra e tudo mais. Comecei a dedicar-me mais também a perceber o que é que estou a fazer ou não.
E o que é certo é que realmente fez toda a diferença do mundo para mim, porque para já tornei-me um bocadinho mais rígido no meu trabalho, não é? Mais coeso e mais assíduo, se fosse o que fosse a chegar em ensaios, fosse a tirar os temas. E fez-me bastante bem. E ele próprio disse-me na altura, olha, e vou-te ser sincero, eu não queria que tu te tornasses um gajo arrogante aqui para a frente, porque estavas a evoluir bem, estavas a crescer bem, tens um talento do caraças para andar para a frente, e portanto senti-me na obrigação, como pessoa mais velha, de cortar um bocadinho as coisas, para depois tu poderes desenvolver isso, mas manter os pés bem assentos na terra e com calma. E para mim, o Daniel foi das pessoas que mais marcou a minha evolução nesse sentido, como pessoa e como músico. E agradeço-lhe muito e fiquei com muito defeito dele a trabalhar agora, porque eu sou um bocado tramado nessas coisas. Mas de resto, e essa banda ajudou muito, tive 7 anos com eles, era só cenas hits dos 70s a 90s, eu era cantor e guitarrista. E foi das partes mais importantes do meu trajeto até ao momento, porque eram todas pessoas, eu era o mais novo, depois tinha 20 e poucos, um deles tinha já quase 36, outro 40 e tal, o baixista 50 e tal, que era amigo do meu pai e tudo mais. E foi muito bom trabalhar com pessoas mais velhas também, tive sempre essa sorte, porque depois também começamos a perceber as pessoas com mais maturidade, o que é que acontece, porque é que eles fazem isto, porque é que eles dizem aquilo, e a mim fez muito bem. É uma boa escola, não é? Sim, foi ótimo, foi incrível. Então, já me disseste que tiveste bandas de metal, tiveste bandas também de música popular, ou música de baile, como se chama normalmente, mas quais são as tuas influências mesmo? O que é que o Tosé gosta em relação à música? Isso atualmente é uma lista muito complicada de fazer, que é muita coisa, especialmente por causa daquilo que toco no quarteto atualmente, no quarteto que tenho, os Mate, desde Jamiroquai até Stevie Wonder, até Seu Jorge. Também tocamos muito do Rui Veloso. Quem é que não gosta do Rui Veloso? O Rui Veloso, né? É o pai do rock cá em Portugal. Andamos muito nessa onda porque são músicas que o público reage e que nós também gostamos de tocar ao vivo. Portanto, é uma cena que nos assiste a todos. E eu tinha aqui uma lista infindável se fosse a fazer por aí, desde também John Mayer, coisas assim do género. Acho que agora mais nessa onda a nível de John Mayer, Stevie Wonder, coisas assim, acho que é mais minha cena. O Rui Veloso é aquele go-to que dá para tudo. Estás em qualquer lado ou vais fazer um concerto, se tocares, seja que tema for do Rui Veloso, toda a gente reage, tu gostas de tocar porque a música é boa. Portanto, fica sempre por aí. Sim, eu concordo contigo. O Rui Veloso tanto dá para tudo que também vai dar agora para este primeiro tema que tu vais apresentar, não é? Que é um tema do Rui Veloso, que é qual? O Todo o Tempo do Mundo. Todo o Tempo do Mundo? Exatamente. Nós não temos todo o tempo do mundo, mas temos tempo para ouvir o Tosé Freitas a tocar então Todo o Tempo do Mundo do Rui Veloso. Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer, posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres, já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos, agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história do dia em que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Houve um tempo em que julguei que o valor do que fazia
era tal que se eu parasse, o mundo à volta ruía. E tu vinhas e falavas, eu não ouvia. E depois já nem falavas, eu já mal te conhecia. Agora em tudo o que faço, o tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Todo o tempo do mundo para ti. Tenho todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo para ti. Tenho todo o tempo do mundo. Para ti. Tenho todo o tempo do mundo. Então foi Tosé Freitas com o tema do Rui Veloso, Todo o Tempo do Mundo. Muito, muito bem tocado, muito bem cantado. Obrigado. Vamos voltar aqui. Tu estás a fazer originais? Estou sim, senhor. Estás a fazer originais? Estás a pensar em lançar algum trabalho? Como é que é o futuro do Tosé Freitas agora, daqui a pandemia para a frente? Epá, sem grandes expectativas, obviamente, passinhos de bebê, como costuma dizer, mas à partida, se tudo correr bem, sairá um original em setembro e, consequentemente, não digo no final do ano, mas talvez início do próximo ano, possa sair um EP. Sim. Dependendo de como as coisas correm também, porque isto agora está tudo um bocado incerto, nem sequer sei se posso ir a estúdio e gravar depois o original ou não, dependendo das circunstâncias. Mas a partir de setembro, com vídeo, com tudo que tem direito, as plataformas todas, sairá um original meu. Portanto, estás a pensar fazer só para as plataformas ou estás a pensar fazer também mesmo um disco físico? epá, eu gostava muito, até porque eu sou adepto disso, porque uma das coisas que eu sempre quis fazer e ainda não consegui fazer, mas vou fazer eventualmente, é colecionar vinis, e discos já lá tenho com fartura, não é? E eventualmente depois, daí para a frente, as coisas começando a ganhar forma e a correrem bem, lanço também o formato físico do EP, e quem sabe, se estiver muito bem disposto e se tiver dinheiro para isso, até lanço um formato em vinil daquilo. Mas isso só já passado um bom tempo, ver como é que as coisas correram, se está a correr bem, se o pessoal adere ou não de alguma forma. Para já vou mesmo lançar para as plataformas digitais e eventualmente o formato físico em CD. Sim. Só. Tu sentes alguma dificuldade, sendo do peso da régua, sentes alguma dificuldade em expandires a tua carreira musical, uma vez que isto é continua a ser um bocado centralizado ainda? Como é que tu vês esse aspecto da música na pele? Sinto imensas dificuldades em fazer isso, pelo motivo que já falaste, que é a centralização das coisas. Porque nós começamos um bocadinho mais interior, um bocado mais escondidos, digamos. E o desenvolvimento da cultura musical naquela zona também acaba por ser diferente, porque no Porto e em Lisboa já tens uma cultura musical um bocado mais expansível, já há mais estilos musicais, há mais coisas a acontecer. E os músicos, dependendo, e os músicos e as pessoas também, os gostos, desenvolvem-se, na minha perspectiva, também a partir da cultura em que tu cresces ou daquilo que tu ouves desde criança, seja o que for. É assim que as coisas acontecem. E eu, apesar de ter sido criado com música que eu gosto e que ainda hoje gosto e ouço bastante, se calhar, dependendo das circunstâncias, se houvesse esse tipo de cultura musical nos arredores do sítio onde eu vivo e tudo mais, se calhar os meus passos tinham sido diferentes a nível de bandas, a nível do que fosse. E por exemplo, falo dos States e dos Estados Unidos e do Reino Unido,
Porque é isso que acontece, a cultura do gospel, ou o country, ou o rock, seja o que for, há pontos específicos dos Estados Unidos em que aquele estilo predomina e tu vais associar inevitavelmente aquele estilo musical àquela zona do país, Exato. porque é a cultura deles, é o que acontece lá. E eu, digamos que as redes sociais na altura vieram ajudar um bocado, porque eu também começou, digamos, extrovertido. Depois comecei a perceber-me dos músicos portugueses que existiam, porque é outro problema que nós temos, que é, infelizmente, é sempre o que é de fora é que é bom. Nós, nesse aspecto, devíamos aprender um bocadinho com os espanhóis. Tu vais à Espanha, não ouves um filme que não esteja traduzido em espanhol, ou seja o que for. Mas também nem 8 nem 80, ok, tudo bem. É suposto a gente poder consumir de tudo, haver a possibilidade de consumir de tudo. Mas, e depois eu comecei a perceber que havia cá músicos em Portugal tremendos, não é? Temos um exemplo flagrante que eu acho que é daqui do Porto, que eu por acaso conheci há poucos anos atrás, que é o João André, que além de ser um ótimo produtor, é um baixista do Caraças, não é? Meu amigo da adolescência. E na altura fiquei a conhecer, porquê? Porque tive um baixista lá da Régua, que agora está na Suíça, que foi aluno do pai do Alberto Jorge. Ok, Alberto Jorge. E comecei a procurar, comecei a ver Facebook e não sei o quê. Depois, eventualmente, conheci uma das pessoas por quem eu tenho uma amizade gigantesca hoje em dia, que é o Ricardo Dico. O Dico, para além de ser um músico absurdo, é uma pessoa incrível, e ele e a Sandrine são das pessoas que eu mais adoro atualmente. E são sempre muito, muito porreiros comigo. Tu és nosso colega de profissão, nunca estão naquela de rebaixar, seja porque eu sou de uma cidadezinha pequenina, seja o que for. Para nós duas música igual, és profissional como nós, fazes isto de vida, tocas muito, tens potencial para dar mais, e estão sempre a incentivar-me. Depois estamos por aí fora, seja o André Silva, seja o Pablo Banazoli, eu tenho uma admiração tremenda pelo Pablo. Tu, o Sérgio Lucas, que também é uma joia de pessoa e é um cantor do caraças. Temos cá músicos com uma qualidade infindável, literalmente, só que o pessoal não quer saber. Eu pego, por exemplo, no exemplo do Dick, mas o Dick é cá em Portugal. Não, o Dick, se for lá para fora tocar, o Dick é o maior, meu. O Dick está ao nível de qualquer baixista a nível internacional. Para mim, na minha perspectiva, o gajo é uma vez está a tocar. Tanto é porque muitos dos grandes chamam o Ricardo Dick para vir trabalhar, ou seja, para gravar, seja para fazer concertos. E conforme há ele nesse aspecto, temos cá mais assim do género. Então, a nível de baterista, aqui no Porto tens o Danilo, não é? E por aí fora. Um exemplo, assim, de repente. E eu dou muito valor a isso, eu valorizo muito o que há cá para trabalhar, também obviamente tenho influências de fora, mas há uns bons anos para cá comecei a prestar muita atenção ao panorama musical nacional, fora de artistas e em relação aos músicos em si, porque me diz respeito a mim, também sou músico e também quero perceber como é que as coisas estão a funcionar. E depois, eventualmente, comecei a ser atrevido, eu estrego as aulas, pego no carro, olha, vou até Lisboa, já venho, e ponho-me a mexer. E conheci-os lá depois pessoalmente, e já toquei com eles em Torres Vedras numa altura, por convite do Dick, para tocar uma ou duas músicas. Depois eles vieram cá também acústico, a Vila Real e a Sabrosa, toquei com eles. E eram pessoas que eu pensava que só ia apertar a mão, e olha, conheci o Dick, que fixe. Agora já toquei com eles e vou à minha casa, estamos a almoçar, está tudo bem. E acho que realmente, para poder ter algum sucesso, digamos, ou para poder dar um passo em frente, tenho que sair de lá e tenho que ir para outros sítios, porque ainda está tudo um bocadinho fechado a nível de cultura musical e no geral, ali naquela zona. E eu tento expandir de vez em quando e tento meter projetos e fazer coisas, e como já começam a acontecer algumas coisas, mas é inevitável. Porto e Lisboa em Portugal são as zonas mais envolvidas a nível musical, para mim. Depois temos Aveiro e Viseu, ok, já começam a ter a malta também com outra perspectiva, mas ainda está tudo muito, muito localizado e podia ser um bocadinho mais expansível, e deve ser. Isto aos poucos deslocaliza-se, digamos assim, graças às redes sociais. Sim. Eu conheci-te através do Instagram, exatamente, por exemplo, né? Tu fazes bastantes diretos no Instagram. Podes deixar aqui o link para a malta de seguir. É Tosé Freitas 13, tudo junto, letras minúsculas, sem acentos, sem nada, e vocês encontram rapidamente no meu Instagram. Tu não tens assim dias definidos para fazer, não é? Não, eu até tenho aparecido mais nas lives que tu fazias, uma pessoa está lá a ver, olha, se calhar vou pedir para entrar, ok, estamos lá. Depois aconteceu entrar na David Antunes, e depois a David Antunes, como eu já conhecia o David, dos concertos que ele fez em Lamega e na Régua, assim por alto, o gajo entrou, e a partir daí, ele meti, depois é na Régua, ok. E daí para a frente foi tipo uma bola de neve, e depois estive com eles no Coliseu, e estivemos lá todos aquele fim de semana, e por acaso, a nível de seguidores e afins, obviamente já sabemos que tem mais relevância, desde que comecei também com esses lives contigo, com ele e tudo mais, os seguidores aumentam e realmente depois não diminuem. E ainda ontem recebi uma data de mensagens de uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum a dizer que a minha voz melhorou os dias dela, e eu, ok, ainda bem, fico feliz. E nesse aspecto acho que as redes sociais estão a funcionar, também nem 8 nem 80, mas acho que é o uso fundamental das redes sociais, é a divulgação, neste caso, do meu trabalho, que é para aquilo que eu estou a usar mais.
e aos poucos a coisa está a funcionar com calma, mas está a acontecer. Pronto, sim, está a acontecer. Achas que as redes sociais estão a ajudar a expandir o teu trabalho a nível, pronto, de expandir, de dar a conhecer a mais pessoas? E quando fazes os teus diretos, tu és tu próprio ou mantens uma coisa mais profissional? Como é que tu fazes isso? Eu sei que não fazes tipo, ok, no dia X, à hora X estou a fazer um direto. Aquilo às acontece. vezes entras só, não é? E as Sim. pessoas vão entrando também. Como é que vês essa parte, principalmente no Instagram? Sim, que está a ser a rede mais usada assim nos últimos tempos. Eu compreendo que uma pessoa se quer, digamos, vender a imagem e vender o trabalho, tem que manter uma certa postura, obviamente, ou extravasar QB, mas também quero que as pessoas sintam, porque eu acho, e sou apologista de que nós, seja em concertos ou em conversas, ou seja o que for, mesmo tentando manter uma postura, digamos, de artista, ou que temos que manter aquela postura para as pessoas, não, já viste, então é música, o artista está a ter que fazer aquelas figuras. Não, ok, tudo bem, mas eu acho que nós devemos ser genuínos em todos os momentos, em qualquer circunstância, porque as pessoas têm que sentir que aquilo é verdadeiro. Não podem sentir, porque há pessoas que reparam, olha, está a fazer aquilo só se calhar as pessoas relacionam-se mais ao ver, tipo, suposto. Este gajo também bebe um copo de vinho e tal, tipo, seja o que como for. eu, não é? Eu acho que se nós perdermos isso, não vai resultar. Ou vai chegar a certo ponto que não vai resultar. Mostrar o lado humano do artista, né? Digamos claro assim. Que há sempre coisas, ou dias que estamos mais indispostos um bocado, ou dias que não temos tanta paciência para atrair isso ou aquilo. Não me apetece responder esta mensagem. Tudo bem. Mas eu acho que se nós não formos genuínos, o nosso trabalho, ou aquilo que nós temos passado no nosso trabalho, não vai passar para ninguém. Especialmente num concerto ao vivo. Ainda por cima, como eu te disse, eu sou das pessoas, eu adoro meter-me com o público. No concerto que fiz recentemente, o pessoal estava todo a cantar uma música comigo, e estava uma rapariga a beber à pressa o fino para depois cantar. E eu continuei a fazer os acordes e olha, mas tem calma, bebe devagar que se faz de malta, isto tem calma. E a malta acha piada e claro que mete-me com o pessoal com todo o respeito, não é? Obviamente. Gelo, não é? É para quebrar o gelo, exatamente. Porque a malta tem que se sentir em casa. Tu vais a um concerto de música ao vivo, tu gostas de sentir um bom ambiente à volta daquilo, gostas que a malta cante, claro que queres que o músico seja bom, que faça um bom trabalho, e tens que fazer isso também, não é? Mas gostas de sentir o ambiente no geral. Eu pelo menos falo por mim, eu se vou a um concerto, se eu reparar que o ambiente está bom, que é suposto, está o ambiente que é suposto, é a melhor coisa que me podem fazer, é sentir esse ambiente. É só isso. Olha, o tema que vais apresentar agora, que vai fechar o programa, infelizmente, senão ficávamos aqui a falar bastante mais tempo, mas depois fazemos outro live, depois fazemos um live. Fazemos os lives e continuamos a conversa. Já agora, qual é o teu Instagram para as pessoas te seguirem? Tosé Freitas 13, tudo junto, em letras pequenas, e encontram logo o Instagram e está lá para vocês verem, que quiserem. Este tema que vais apresentar é o tal tema que estavas a falar há Exatamente. pouco, que irias lançar em setembro. Por volta de setembro, sim, chama-se Stay. E por acaso eu tive muito tempo com um grande bloqueio a escrever, e uma altura estava lá em casa com uns acordes e comecei a escrever, e ainda em 2 dias fiz a música, fiz a base, e depois mandei para o teclista do meu quarteto, vamos produzir isto, e ele, olha, a música está impecável, bora lá, vamos fazer isto. E ficou, que é basicamente por causa da situação. Há muita malta, quem é a mulher para que tu escrevesse isto? Não, eu não escrevi isto, apesar de parecer, quis usar isso no sentido figurado, mas é para nós. Para todas. É para nós ficarmos, quando eu digo stay, é para ficarmos firmes e para nos agarrarmos àquilo que queremos fazer e continuarmos a lutar, porque isto veio deixar muita gente derrotada e veio deixar muita gente com a confiança e com a vontade por terra. Inclusive, algumas vezes, não é? Nós, num ano inteiro, não temos paciência para estar sempre a tocar a guitarra, apesar de eu ter a fazer isso quase sempre. Mas é mesmo isso, é só mesmo para nós ficarmos focados no que queremos fazer e lutarmos pelos objetivos na mesma, independentemente das dificuldades. E daí para a frente é stay, ficar forte, ficar firme e continuar em frente e continuar a lutar. É isso, acho que é uma boa mensagem. É com muita pena que eu me despeço agora de ti aqui. Fica para o live. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos. Tens aqui uma porta aberta, tanto para o programa como para o novo canal. Sim. Qualquer coisa. Temos aqui um visitante. Temos aqui uma companhia. Temos aqui um visitante também. Chegou a tempo. Acho que ele veio só para te ouvir. Veio para ouvir o original. Olha, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. E vamos ficar então aqui com o Tosé Freitas, com o tema original Stay, que é o que eu vos aconselho que fiquem até agora ao finalzinho do programa.
e nós encontramos-nos para a semana no próximo N Música. Tchau, fiquem bem. Stay. How long have we been dreaming? Longer than we've been breathing. We shouldn't let ourselves go down. So scared of taking action, afraid of the reaction, allowing all our goals to drown. I know the agony, but if you give up just one day, it'll never go away. Stay. Put up a fight there to resist. Don't let it all cease to exist. Stay. Just get a hold of what you want. Don't mind your fail, so say. Time and time again, they keep putting me down, but I just turn around and let them run their mouth as they please. You know there is no end to what we can achieve. Be who you want to be. Find it in your heart and believe. I know the agony, but if you give up just one day, it will never go away. Stay. Put up a fight there to resist. Don't let it all cease to exist. Stay. Just get a hold of what you want. Don't mind your fails. Rise above it all. Make sure you really go beyond. You'll pull through. Face it, fight it, cry for it, dream it. Your fate is yours to make. Hey, stay. Put up a fight there to resist. Don't let it all cease to exist. Stay. Just get a hold of what you want. Don't mind your fails. Stay. Put up a fight there to resist. Don't let it all cease to exist. Stay. Just get a hold of what you want. Don't mind your fail, so stay. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu. Novum, sempre seu.